Bem, amigos, infelizmente tivemos um problema de conexão, estamos voltando agora. E como estavam falando, Mário, eu acho melhor a gente recomeçar o que a gente estava falando, para poder seguir o juízo, né? Nós estávamos falando do paciente DAF, que é um paciente de 37 anos que tinha uso compulsivo de crack, né? Mas ele está apenas há 2 meses dentro da clínica, né? Mas ele já voltou, já veio para a clínica com bastante vontade de fazer o tratamento, porque ele já tinha passado por outros tratamentos antes, né? Então ele já chegou com aquela ideia de que tinha que realmente fazer o tratamento, né? O grande problema desse paciente, no entanto, ainda são os vínculos familiares que são muito comprometidos. O trabalho dele é junto com a família, né? Então, ele tem um grande problema com os vínculos familiares, principalmente porque, além dos vínculos familiares, ainda existe o vínculo profissional que é feito com essa família, né? Mas, aos poucos, ele está melhorando bastante nesse aspecto, mas ele sempre diz: eu não quero mais usar mais, eu não vou usar mais, né? Quando a gente for ver as metas motivacionais que ele criou para ele mesmo, nós vamos ver que todas as metas estão sempre relacionadas com a família e com o trabalho. Ele é um paciente que está indo muito bem, por isso ele foi selecionado como paciente verde, ele está indo muito bem e é bastante promissor a questão do tratamento dele. Mário, eu sei que Georgia, ela vai falar uns slides à frente, mas como existe esse comprometimento familiar, eu vou antecipar, Georgia, para tu já dar um feedback da família. Já que ele já tem esse comprometimento familiar, como é que está ele hoje com a família? Como é que está ligando tudo isso? Ele é família. Deixa eu te achar aqui nos slides. Como o Mário falou, realmente esses vínculos a gente percebe que tem que ser fortalecidos ainda com algumas ações. Mas nada que não haja esforço dos dois, tanto da família quanto do próprio paciente, que é o que ele sempre está relatando, os atendimentos, e com a família também. O trabalho que eu vou encaminhar para ele será um plano de vida. A gente vai traçar esse plano de vida de sociedade, que é justamente a gente trabalhar um pouco essa socialização dele, esse retorno aos poucos dele com a família. Aí, para isso, vamos unir forças, né? Tanto da gente quanto da equipe, o paciente e a família. Apesar das fragilidades, eu percebo que existe a disposição de melhorar esses vínculos aí também. Existe. Então, a gente vai começar a trabalhar nesse sentido também. Tá tendo sempre um contato com a família, com você e com o Mário, tudo. Sim. Então, ótimo. Vou voltar aqui, então, para a gente falar com a nutrição. Esse é um paciente que está um pouquinho, né, acima do peso, a gente vê ele está 25,7 e não chega nem um ponto acima, né, da classificação de sobrepeso. Então, assim, não é um sobrepeso que está muito acima, né? Está começando agora. Né? É um paciente que tem gastrite, ele já teve, né, um quadro clínico bem pior devido à gastrite e hoje a gente conseguiu uma ação, né, bacana, tanto com a medicação quanto com a alimentação, em relação à gastrite e em relação também ao colesterol dele, que é bem elevado. É um paciente que faz todas as refeições, pratica atividade física, tem uma ingestão hídrica legal. E aí a gente está fazendo um trabalho também de reeducação alimentar, orientação mesmo sobre alimentação saudável. Fizemos um trabalho bem bacana com eles, de ensinar eles realmente a importância dos grupos alimentares, de como montar um prato, e a gente vem tendo realmente uma evolução satisfatória. É um paciente que está em dieta via oral, uma dieta hipocalórica, consistência normal e restrição de cítricos e gordurosos devido à gastrite e o colesterol alterado. Doutora Ruth, o que é uma dieta hipocalórica? É uma dieta com restrição de calorias justamente para diminuir o IMC dele, que é o índice de massa corporal, que está acima do normal. O normal seria até 24,9, a gente vê que ele está com 25,7. E aí a gente diminui a caloria, diminui a quantidade de alimentos nas refeições para que ele venha entrar no índice de massa corporal eutrófico, ou seja, normal. Aí, no período que ele estiver dentro da clínica, ele não entrar em sobrepeso. Ele já está em sobrepeso. A gente está com uma dieta hipocalórica justamente para conseguir que a gente chegue a um quadro, pelo menos, de eutrofia. Assistência, já falamos. Monitoria. Paulo, como é que está? DAF. O paciente, apesar de ter um pouco tempo, né? Tão pouco tempo que ele está na clínica,
ele vem se destacando dos demais, né? É bem participativo, questão de horários, a questão do cronograma também, né? E até ajudando os outros pacientes. Ele sempre está aconselhando, sempre está ajudando algum outro paciente que não faça nenhum comportamento inadequado. Então, por isso que ele está classificado verde, que ele vem de um bom comportamento. Ele já se a socialização? Não. Ele está com 2 meses. Está com 2 meses. O mapa emocional desse paciente, o que foi, como ele está com 2 meses, ele não estava em novembro, foi o último, né? Ele fez um só. Um só. É o primeiro, no caso, é o primeiro mapa dele. Isso. Ele pontua uma necessidade espiritual de filhos, não é, Mário? De servir. Isso. São os 3 quadros dele que tá com que ele vê que ele precisa melhorar. Quando a gente aplica esse teste, a gente pergunta: o que você acha que você precisa melhorar? Então, às vezes, ele acha que tem que melhorar uma coisa que não aparece muito aí. Então, ele colocou aqui: parentes, conjugal, financeiro, profissional e emocional. Né? Então, por exemplo, na parte de parentes, ele disse que ele, como a gente já tinha comentado antes, que ele tem muito problema, né, emocionais, com os laços familiares. Ele diz que ele precisa fazer reparações urgentes com a família toda. Ele realmente quer parar de usar drogas, ele realmente quer parar com tudo isso e tocar a vida dele de uma forma honesta, sincera. Ele é uma pessoa, ele é extremamente trabalhador, ele é muito trabalhador e muito preocupado com isso, né? Na parte conjugal, ele disse que ele precisa aprender a perdoar a esposa dele, porque ele acha que porque a esposa dele fez a internação dele, né? Só que assim, não foi porque ela fez a internação dele, foi porque ela não comentou com ele que ele ia ser internado, né? Então assim, eu sei que eu precisava ser internado. E se ela comentasse? Se ela comentasse, provavelmente ele iria manipular e não iria, né? Então assim, são reparações e são comprometimentos emocionais muito fáceis de ser trabalhado, já que ele está disposto a entrar em recuperação, né? Ele fala aqui também do diminuir o meu egocentrismo. Isso, ele acha que ele é muito egoísta com ela, né? E que ele precisa melhorar isso. A parte financeira, como ele é muito preocupado com o trabalho dele, né? Ele fica pensando em procurar uma clientela dele e conseguir gerar uma renda própria para ele, quando ele terminar o tratamento dele, né? A parte profissional é basicamente a mesma coisa. Criar, é profissional. Criar a própria forma dele de trabalhar, né? E a parte emocional é entrar em recuperação para ficar bem comigo mesmo, com a minha família, com o meu trabalho, com a minha esposa e com a sociedade. Então a gente vê que as respostas dele estão sempre girando em torno de absolutamente tudo que ele dá a importância, que é ele, a família, o trabalho e a sociedade, né? É onde estão os valores dele, né? São os valores dele. Então, assim, é uma pessoa que muito provavelmente vai entrar em recuperação, sim, ele tem um rendimento muito bom, ele é muito esforçado, e como ele está há muito pouco tempo dentro da clínica, logo quando ele vai tendo agora as oportunidades, logo, né, depois do 4º mês ele vai ter oportunidade de ressocialização, ele com certeza vai fazer essas reparações e vai estreitar esses laços familiares que ele tanto quer e todo dia ele toca nesse. Então, muito provavelmente, até nas ligações que ele recebe, eu tenho certeza que ele já vai pensar e fazer sobre isso, né? Hoje, inclusive, teve a reunião do grupo terapêutico à tarde, foi uma reunião voltada para o 9º passo, que é o nome que fala a necessidade de fazer reparações com a família. Bem, paciente JES, prontuário 21, 31 anos, masculino, usuário de múltiplas drogas, data de admissão 14 de agosto, última avaliação, categoria amarelo, Mário. Isso. Ou seja, é um paciente... É um paciente que está evoluindo bem, mas não está super bem. Ainda tem algumas coisas para serem melhoradas, tal, né? Ele é um paciente que vocês vão ver na análise psicológica, que no início do tratamento dele, ele realmente era bastante resistente ao tratamento. Psiquiátrica. Como dito, ele foi admitido no dia 14 de agosto
ele tinha algumas características bem peculiares, que era o taquipsiquismo, taquilalia, hipersexualidade, impulsividade, e aparentemente o consumo abundante de entorpecentes era secundário a um quadro de bipolaridade, provavelmente no momento de mania. Então, esse paciente, ele teve a adição como um quadro secundário. Então, a gente primariamente precisaria melhorar esse quadro de mania do paciente para abordar sequencialmente a dependência química dele. Então, o paciente teve uma peculiaridade interessante na admissão e a terapêutica dele foi bem engajada relativo a isso, ao quadro de bipolaridade, secundário ao quadro de uso abusivo de entorpecente. Então, e hoje, como é que ele está? Ele teve uma evolução boa, ele teve um pouquinho de dificuldade, né, na resposta à medicação, até porque o quadro de mania, primeiro, faz com que o paciente tenha muita dificuldade em aceitar o tratamento, mas ele respondeu bem, atualmente ele está estável, então a gente poderia dizer que ele está totalmente remitido no quadro de bipolaridade e em tratamento para dependência química. Muito bom. A gente pode dizer, eu de uma forma leiga, do que sou, mas a gente pode falar que um paciente, ele começou a usar droga por conta dessa mania que ele tem, esses problemas todos que ele veio. Provável. O quadro de mania, o paciente, ele não consegue avaliar as ações dele. Então, tudo que vem na cabeça dele, ele faz. Então, como infelizmente hoje existe uma grande difusão dos entorpecentes, ele existe uma facilidade de acesso. Então, qualquer tipo de contato vem na cabeça dele, ele vai lá e faz sem avaliar o que isso pode trazer de consequência. Então, primeiro ele foi doente para depois ele usar droga. Ele estava doente para depois usar droga. Exatamente. Existem algumas literaturas que dizem assim, que a maioria dos dependentes químicos começam a usar droga por causa de uma comorbidade psiquiátrica e resolvem fazer o tratamento também por causa da comorbidade psiquiátrica. Aí hoje na clínica a gente dá evolui o quadro de mania dele, estabiliza, para depois iniciar o trabalho com a dependência química mesmo. Porque se for os dois em paralelo, consegue? Algumas coisas a gente consegue tratar concomitante. Então, por exemplo, a gente falou anteriormente de uma medicação que era o topiramato. O topiramato, ele pode ter utilidade para um paciente no quadro de mania. Sendo que no quadro de mania, o que é mais importante são estabilizadores de humor, que muitas vezes não é a nossa primeira escolha no quadro de dependência química. Então, num paciente como esse, a gente tenta ajustar os dois tratamentos para que a gente tenha a resposta o mais rápido possível para conseguir estabilizar. Porque mesmo que a gente às vezes consiga melhorar os sintomas de abstinência dele, o quadro de mania coloca ele sempre em risco. Eu vou dar um exemplo bem simples. Ao chegar próximo a uma via onde passar automóveis, normalmente nossa primeira atitude é olhar para os dois lados para ver se vem um automóvel. Se vem um automóvel, normalmente a gente pondera. Dá para passar, não dá, eu vou esperar. O paciente no quadro não consegue fazer isso. Ele vê o carro e vai atravessar. Ele não pondera se dá tempo ou não. Isso é um exemplo bem simples para entender o que há impossibilidade nesse quadro. Então ele não consegue avaliar muito do que está fazendo. Perigo. Então ele se coloca em situações de extremo risco. Então, um paciente com quadro de mania, ele pode ser diagnosticado ou achado como incapaz no surto? Sim, sim. Ele é temporariamente incapaz, mas normalmente ele é totalmente incapaz de forma temporária. Que aí vai de encontro exatamente aqueles preceitos que a gente falou na Lei 10.216, da internação involuntária, da viabilidade da internação involuntária. É um paciente que desenvolveu um quadro de mania, em seguida, se foi esse o histórico dele, desenvolveu um quadro de mania, evoluiu para um quadro de uso abusivo de múltiplas drogas, está totalmente hoje numa situação que não tem como definir o que é certo e o que é errado, porque a mania dele está totalmente elevada, um quadro de mania. Então, se não houver uma contenção da família para levar ele para uma clínica de forma involuntária, pode ser que venha até a óbito. Paciente que está em extremo risco. Tanto é que, assim, um dos critérios que nós podemos utilizar do ponto de vista psiquiátrico para recomendar uma internação é risco à vida dele ou de seus conviventes. O paciente no quadro de dia, falando especificamente desse paciente, ele estava se colocando em risco, porque ele não conseguia avaliar nenhuma das atividades que ele exercia, se aquilo dali era seguro ou se deveria ser feito, se era pertinente.
Então, isso fazia com que cada vez ele se colocasse em situações mais perigosas. O uso de entorpecente desse paciente provavelmente cresceu de uma forma absurda durante esse período. E a tendência é que isso fosse se agravando. Até porque o uso de entorpecente, normalmente, o crack, faz com que ele cada vez vai usar mais. Então, ele tinha a doença de base fazendo com que ele tivesse dificuldade no juízo clínico, e o entorpecente que ele estava usando fazendo com que ele usasse cada vez mais. Então, isso é uma situação extremamente perigosa. E é algo que passa batido, né? Até pela família mesmo, ver isso. Muitas vezes a bipolaridade ela é confundida com alguém que é muito célere, muito rápido, mas aí é onde vem a questão técnica. O paciente no quadro de bipolaridade, ele fala muito rápido, mas quando você começa a avaliar o discurso dele, ele é um discurso sem nexo. Então, por exemplo, uma mesma frase ele vai falar de 6 assuntos diferentes. Se você começa o diálogo com ele, ele vai ter muita dificuldade em manter um assunto. Então, aí é onde a gente tem um ponto de vista técnico para a gente poder avaliar o que poderia ser, por exemplo, uma taquilardia comum do paciente, tem pessoas que falam um pouquinho mais rápido, uma taquilardia com um desordenamento do pensamento, que é justamente o que acontece no quadro de mania. Boa explicação. Medicamentosa, Angélica. Pronto. Começando com a sertralina, né, que como é um paciente que tem mania, tem esse problema da questão de bipolaridade, é uma droga de escolha para essa questão. O clonazepam para também acalmar um pouco mais, dar uma sedação. O topiramato, concomitante com as duas patologias que ele tem, tanto de bipolaridade como também a questão das drogas, da dependência. A olanzapina, a gente percebeu ali que ele usava de 10 miligramas e a gente continuou sendo que com 20 miligramas, a gente dobrou a dosagem. E acrescentou a prometazina, que é de uso clínico, omeprazol e glutamarine. Essas três são de uso clínico. A prometazina, as três últimas são de uso clínico, elas não são controladas, porém a prometazina, ela é um antialérgico que potencializa o efeito do clonazepam, da sedação. E o omeprazol, que ele se queixava, né, de alguma acidez, né, dores no estômago, junto também com o tamarine, né, que ele é um fitoterápico que ajuda no trânsito intestinal. E aí a doutora Ruth vai explicar melhor essa parte dela. O doutor Romulo, e esse paciente especificamente, de cara, é algo que a gente pode ser falado também para a gente, não foi. Olanzapina, 10 miligramas, aumentou no decorrer da internação dele para 20. O que se explica isso? Vamos falar um pouquinho da bipolaridade e a gente vai chegar na olanzapina. A bipolaridade, ela é uma doença onde existem diversas fases. O paciente pode ter um quadro de mania, hipomania, é o químico, quadros depressivos também, que são quadros depressivos bipolar. A gente teria 3 medicações que a gente poderia usar em qualquer dessas fases, e além disso, essa medicação ela impede que o paciente cite. São 3 medicações: carbonato de lítio, olanzapina e quetiapina. O que acontece? Nós temos um protocolo de tratamento na clínica, que é a medicação que a gente conseguiria abordar o paciente de um ponto de vista de atingir as 2 necessidades daquele momento, que era a dependência química e o quadro de mania, era a olanzapina. A gente começou com a dose de 10 miligramas, por quê? A gente tem que avaliar a capacidade de tolerância do paciente. Como eu já citei, é muito importante que a gente tenha as particularidades de cada paciente. Então, a gente iniciou a olanzapina com 10 miligramas, que teve uma resposta parcial, teve uma melhora do quadro, orientou-se um pouco mais. Após os ajustes terapêuticos, a gente progrediu essa dose a 20 miligramas e hoje ele está estável. Mas estável sem estar sedado. Ele é um paciente que ele fala com facilidade, consegue desempenhar todas as atividades, consegue desempenhar todas as atividades, sendo que a gente conseguiu compensar ele do ponto de vista das 2 doenças que foram o motivo do internamento. Então, hoje ele está remitido do quadro de bipolaridade e em tratamento da dependência química. Isso é o que explica por conta do aumento da posologia da medicação. Porque ele, na terapêutica inicial, ele teve uma resposta parcial.
que justificou a gente progredir um pouquinho a dose. Como eu tinha dito, no caso, ele chegou até desde o início a usar 20 miligramas. A gente começou com 10, com 7 a 10 dias a gente progrediu a dose. Sendo que hoje, como ele tolera muito bem a medicação, a gente deixou uma única tomada para diminuir a chance de incômodo gástrico, desse tipo de situação que pode acontecer com o paciente. Então, a gente vai ajustando sempre a terapêutica de acordo com o nosso paciente, as demandas, as necessidades, para que ele tenha sempre a melhor resposta. E de cara, psicotrópico foi reduzido, né? Existia 5 no início, tem 4 aqui. Esses 3 são clínicos. Isso. Então, Os 3 são clínicos. é porque o primeiro ele tomava clonazepam de 2 e de meio, né, para aumentar um pouco a sedação. Agora ele está tomando só o clonazepam de junto com a prometazina, essa daqui, que ela ajuda na potencialização do efeito de sedação dele. Ok. Salatiel. Bem, a evolução de enfermagem desse paciente JS, ele faz uso de múltiplas drogas, e é importante ressaltar aqui que esse paciente precisa de um procedimento cirúrgico, e o Dr. Romulo observou que esse paciente dá para fazer uma cirurgia eletiva. O que é uma cirurgia eletiva? É uma cirurgia que pode ser programada, certo? Esse paciente está bem colaborativo clinicamente, porém não participa de algumas atividades que é proposta pelo cronograma da CTNE. Diariamente são aferidos os sinais vitais desse paciente. Esse paciente possui a queixa clínica, que é o caso cirúrgico que futuramente pode ocorrer, e o paciente está evoluindo para a atenção de toda a equipe, né? Pode passar. Esse aqui é o plano de cuidados desse paciente, né? Que é o abuso de substância, foi o primeiro diagnóstico, com as suas evidências de ansiedade e insônia. A intervenção desse paciente é o uso de abordagem calma e tranquila, promover segurança, ouvir as queixas e encorajar e auxiliar na mudança. O segundo do diagnóstico de enfermagem é o distúrbio do autoconceito, desconforto social. Esse paciente, quando ele foi internado na clínica, ele teve um grande receio na sociedade. O fã da família quis fazer o internamento. A intervenção é favorecer o aumento da socialização e executar ativamente. O terceiro diagnóstico de enfermagem foi a confusão aguda-presente, onde ele demonstrou nas evidências de agitação, flutuação do nível de consciência. E está sendo realizadas algumas intervenções como controlar as ideias delirantes, orientar para a realidade e proporcionar um ambiente seguro para esse paciente. Psicologia, Mário. Esse paciente, o JS, ele também tem histórico de outras internações. Ele também é um usuário que foi compulsivo do crack, né? Ele tem uma boa aceitação, ele é consciente da necessidade da recuperação, no entanto, ele também é muito comprometido com os vínculos familiares, principalmente com a mãe e com a esposa. Ele tem uma dependência familiar muito grande, né? Ele está em estado contemplativo, tanto é que nós colocamos ele como um paciente amarelo, que está melhorando. Ele já apresenta certo autocontrole, principalmente no âmbito familiar, né? Que vem evoluindo dentro da recuperação. Mas ele, como o Dr. Romulo falou e como o Salatiel falou, né, a resposta dele ao tratamento é mais devagar. A resposta dele foi bem mais devagar, né? Mas ele está evoluindo de uma forma devagar, mas está evoluindo. Eu vou pular Ruth de novo, eu vou passar para a Geórgia, já que ele tem outro comprometimento familiar. Sim, sim. É de extrema importância que a família desse paciente específico realmente esteja acompanhando a situação aqui de emagrecimento quanto a essa evolutiva do caso deles, porque realmente, como o Dr. Mário falou, o Dr. Romulo, é um paciente que está progredindo realmente um pouco mais lento. Então, o paciente, ele tem um histórico na família, né, que na tendência familiar a gente percebe isso, tem um histórico muito depressivo da família. Tem muitos problemas de suicídio na família, então tem toda uma questão anterior que combina em tudo isso que está sendo vivenciado hoje. Então, tem alguns vínculos aí bastante fragilizados que a gente está encaminhando, né? Então, em contato com essa família, a gente está planejando também estar lá no campo com essa família, visitar essa família, né?
ver em que pontos a gente pode chegar e chegando para esse paciente melhorar. Essa família tem que visitar ele? A referência dele é a mãe, a esposa e a filha. Estão indo sempre na visita. E tem contato sempre por telefone também e tudo mais. Mas aí é importante a família também ver isso, essa questão do maior cuidado mesmo, né? Não aceitar também, acolher um pouco a nossa intervenção nessa continuidade, que ainda tem um pouquinho de chão para andar. Por aquele amarelo, digamos que está no meio do caminho, digamos assim. Então, tem alguma coisinha aí para a gente trabalhar. Então, é que conta com a família também, né, nesse contato, nessa presença, para que a gente possa fazer as intervenções necessárias. Tem alguns para a gente fortalecer os grupos. E em relação ao contato da clínica com a família tem correspondido, ajudado no... Sim, principalmente a esposa, né, que é a referência dele. Hoje é a esposa. Qual a idade dele? Então... 31 anos. 31 anos, Então, a comunicação está sendo mais até o momento com a esposa, né? A gente tem que encontrar um meio de chegar nessa mãe, nessas irmãs que ele tem, e aí, com cuidado, a gente vai chegando. Mas hoje a referência é a esposa e a filhinha. Ele tem uma filhinha, criancinha ainda, muito pequena, e aí tá legal, assim, dá pra... E a relação dele com a mãe? Com a mãe, o que eu tenho notícia até então é que tinha relação boa, só que aí com o relacionamento dessa nova esposa, nascimento da filha, algumas... Deu uma afastada. Deu uma afastada. Tem algumas situações aí, conflito familiar até, que aí fragilizou essa relação. O que a gente pode fazer, se já foi visto, para a gente ir lá na casa da família dele? Inicialmente seria a gente visitar essa esposa dele, a filha, e também essa família. Eu vou mais além, não é nem a esposa e a filha, a esposa e a filha estão junto e direto na mãe mesmo. Exatamente, é isso. E eu acho isso uma importância, Mário, até tu acompanhar também. Os dois, porque ele tem uma relação com a esposa, uma relação bastante complicada, porque assim, ele espera que ela tome decisões para ele. Né? Então ele tem essa dependência muito grande, né? E aí, até certo ponto, quando ele estava no uso, né, na ativa do uso, ele cortou bastante o vínculo com a mãe. Né? Então ficou ali mais a esposa tal, e ele espera que ela tome decisões, né? Então, aos poucos, agora que ele está conseguindo melhorar isso. Na última ressocialização que ele saiu, nós vamos ver depois nas metas, ele conseguiu alguns pequenos progressos nesses dois sentidos. Voltando, doutora Ruth. Bem, do ponto nutricional também é um paciente que requer atenção, né? Porque é um paciente que está com obesidade grau 1, está bem acima do peso, é um paciente que está com a aspirância da cintura também muito elevada, né? 110, é uma classificação que oferece risco aumentado tanto para doenças cardiovasculares quanto para complicações metabólicas. Então, é um paciente que requer muita atenção do ponto de vista nutricional. Por isso que temos, né, uma conduta nutricional com ele de dieta realmente hipocalórica, né, para que esse paciente venha cair da classificação de obesidade de início, pelo menos para sobrepeso, né, e gradativamente diminuir para que esse paciente entre realmente em eutrofia, ou seja, no estado nutricional adequado. Porque aí o nosso intuito não é tratar apenas as dependências do paciente, mas tratar ele também em um todo, do âmbito nutricional, para que esse paciente não trate apenas a dependência e saia com outros comprometimentos, né, como a obesidade, que desencadeia várias outras doenças, né. Então é para isso que a gente trabalha com o projeto terapêutico singular e discute e trabalha realmente toda a orientação em cima de uma equipe multiprofissional. É um paciente que tem constipação, como a gente viu na conduta médica, que a Angélica falou lá atrás, né? Ele já está em uso de medicação para o controle intestinal, mas ele tem indicação também da conduta nutricional para o uso do simbiótico, que é justamente para regular a flora intestinal desse paciente, associado a uma alimentação rica em fibra. Mas, no demais, é um paciente que pratica atividade física, tem uma boa ingestão hídrica, é um paciente que, pelo menos nas consultas, ele apresenta um interesse realmente em evoluir e mudar esse quadro. Está numa fase evolutiva ainda, no caso. Né? Isso. Monitoria. Vamos lá, Paulo. O paciente, ele vem evoluindo aos poucos, né? Mas eu diria, evoluindo bem, né? Ele tem, no quesito comportamento, ele é bem tranquilo e vai evoluindo bem. Mas, na questão
a gente acredita, né, que a gente veio avaliando bem ele, acredita que ele precisa melhorar um pouco, né, no seu desempenho em algumas atividades, né, como o Salatiel falou, tem algumas atividades que ele não está participando muito bem, né, seria as atividades físicas, não sei, pode ser até uma limitação, né, muitas áreas. Mas o quesito comportamento, ele está bem tranquilo. Mapa emocional. O Mário, no primeiro que a gente fez com ele, em 24/11, ele evoluiu mais aqui na questão filho, né? Na questão filho. No conjugal também, Isso. a família dele deu muito. Ele apontou na primeira da diferença da primeira para a segunda, ele apontou parentes, conjugal, financeiro e espiritual. Na questão dos parentes, era o que pesava bastante para ele era a questão da mãe. Né? Então ele dizia assim, eu preciso aceitar a minha mãe. Eu preciso dar um jeito de aceitar a minha mãe. Então, aí, na primeira ressocialização, ele disse assim, olha, foi um alívio, eu consegui ficar um dia na casa da minha mãe. Consegui ficar um dia lá, e a gente passou tranquilo. Ele já saiu da ressocialização. Já saiu uma vez, né? Na parte conjugal, ele tinha muita briga com a esposa, né? Porque assim, ele tem, emocionalmente, ele é muito dependente dela, ele precisa das decisões dela, mas ao mesmo tempo ele entrava em muito choque com ela, né? Eles se chocavam muito, verbalmente. Então ele dizia assim, eu preciso tratar minha esposa com mais gentileza, né? E nessa ressocialização, ele conseguiu tratar ela com mais gentileza, né? Eu tenho visto aqui, o Salatiel fez uma observação de que ele participa pouco, algumas coisas, e o Paulo também. Ele é um paciente que tem um movimento devagar para tudo. Por exemplo, ele participa da reunião, mas se você não puxar pela língua, ele fala ou quase nada. Ele participa da atividade física, mas se não estiver cutucando, ele não vai. É mais ou menos assim, né? Então, por exemplo, na cultura dele uso, ele pedia dinheiro emprestado para usar droga. Ele não roubava, não pegava. Então, ele fazia empréstimos para poder usar droga. Então, assim, continua sendo essa passividade de não participar ativamente de todos os processos, né? E aí uma coisa interessante aí no quadro, que ele disse que precisava arrumar esse lado financeiro dele. E quando ele saiu de ressocialização, ele conseguiu pagar as dívidas de droga, ou seja, conseguiu pagar os empréstimos que ele havia feito para poder comprar droga, né? E o lado espiritual é que ele conseguiu entender que ele precisa ter uma proximidade maior com o lado espiritual dele, acreditar num poder superior, numa força maior, e ele está conseguindo fazer isso. Eu vejo aqui que o mais importante para ele nesse momento de interação é justamente o quadro família, a família, né? Família, o conjugal, essas Que coisas mais ele realmente precisa mexer bastante nisso daí. A gente está... Eu acabei de vir de Salvador agora, de ontem para hoje, Salvador, justamente fazendo um curso de análise de comportamento, análise comportamental. Até porque eu vi aqui nesse rapaz, esse paciente, a dificuldade que ele tem de se adequar dentro da clínica, tanto com o monitor, tanto com a enfermagem, tanto com a psicologia. Eu tenho que puxar ele. E a gente está entrando, vou fazer vou expor um segredo aqui, para ninguém contar para ninguém, que é segredo. Que a gente vai tentar, através disso, criar o perfil do paciente dentro da clínica. Então, esse paciente é um perfil tal. E por esse perfil, já que a gente tem um projeto terapêutico singular, e singularmente a gente aceita o paciente, a gente faz a terapia com ele, com esse perfil dele X que a gente criar para ele, toda a equipe vai estar sabendo como ele é e a forma de tratar ele. Porque não adianta a gente pegar alguém que tem um perfil dominante e
tentar fazer alguma coisa com ele, como se ele fosse um outro perfil, conforme. Então, vai chocar um pouco mais tranquilo, uma pessoa que se dedica mais ao estudo. Realmente o perfil do JS é exatamente esse, né? Como a gente falou, por exemplo, nas reuniões você tem que puxar pela língua, nas atividades físicas e tal. E esse perfil persiste no âmbito familiar, por exemplo. É a esposa que tem que tomar decisões para ele, né? Então, que é totalmente diferente do último que a gente falou, que é uma pessoa que já tem um problema com a esposa porque a esposa não entendeu ele. Então, se a gente faz esse perfil, essa análise do perfil e põe ela estampada até aqui mesmo, perfil, um exemplo, dele, dominante. Todos nós, quando for fazer alguma intervenção, a gente vai ver o perfil e vai saber até onde a gente pode ir. Isso é muito mais fácil para a gente perceber o comportamento dele, entender o comportamento dele e dar ajudas melhores. Até para a monitoria. O que você acha, Dr. Romulo? É interessante. A gente traçar o perfil faz com que a gente possa tratar, como eu havia dito, cada um de acordo com suas particularidades, suas individualidades. Isso. Apesar da gente já observar, mas a gente tem um norteador teórico, termina ajudando a gente a ter um tratamento muito mais em consonância, né? Todos terem uma abordagem muito mais consonante. Legal, boa ideia. Análise do perfil. Aqui a resposta do quadro, exatamente onde ele tem a dificuldade, não é? Que é onde aponta a dificuldade dele, é isso? Exatamente a dificuldade dele. E metas do tratamento espiritual, como o Mário falou, preciso rezar mais, já estou conseguindo. Pelo menos já tem essa. Já tem esse pilar, já tem essa consciência do pilar que está com fragilidade. Como o Mário falou, aceitar a mãe, na ressocialização possível, passar um dia na casa da mãe. Pilar conjugal, tratar a esposa com mais gentileza. Na última ressocialização, conseguir tratar a esposa também com mais gentileza. Financeiro, pagar as dívidas de droga. Sair da ressocialização, conseguir pagar, fazer esse ressarcimento. E próximo paciente. Alguém com esse paciente, Maria, tem algo mais a acrescentar? Salatiel, o Mário, Angélica, Paulo, Geórgia, Ruth. Paciente vermelho, hoje o vermelho à noite desse paciente, NAS, prontuário 17, 19 anos de idade, masculino, múltiplas drogas, admissão julho, a admissão dele, a última avaliação, 1º de fevereiro. Doutor Romulo, é um paciente diferente já, porque é um paciente mais novo do que os demais, né? Saiu agora, entrou agora há pouco na maioridade, e de cara a gente já vê que já é um paciente diferente. Ele é um paciente que teve um quadro um pouquinho peculiar. Normalmente, os nossos pacientes, eles têm uma evolução um pouquinho mais retilínea. Ele teve na admissão inicial um comportamento característico, né, dos entorpecentes, que era mais comum realmente era o delírio persecutório. Então, assim, ele tinha um pouquinho de dificuldade nas interações, porque ele achava que de alguma forma podiam estar manipulando ou planejando algo contra ele. Após a melhora, ele teve uma evolução bem interessante. E recentemente, eu coloquei uns 45 dias, ele começou a ter uma piora do comportamento. Ele não tem mais sintoma psicótico, não tem mais impulsividade, mas ele começou a apresentar um comportamento muito conflituoso. Ele voluntariamente dificulta a terapêutica, sempre cria motivos para entrar em conflito, tanto com os colegas quanto com a equipe. Então, ele é um paciente que teve uma oscilação agora recente, e acho que é inclusive o motivo dele estar marcado como um paciente com uma maior necessidade de intervenção, por essa mudança que ele teve, já vinha tendo uma melhora bem interessante. De cara aqui, doutor, eu já vi aqui no final, e me lembrei aqui também, no caso, ele piorou depois da ressocialização. Foi. De cara, a Geórgia foi linkado já com a família, isso daí, já tentado falar se houve algum evento na ressocialização dele. Então, eu estou tentando esse contato com a família ainda, deixa eu ver um pouco mais pra frente, mas eu preciso comprar a família, porque ainda é muito resistente nesses primeiros atendimentos à família. Tem essa parte e tal, ainda pra gente trabalhar com ele. Doutor, eu não vou nem falar da medicação agora, Jack. Como é um paciente vermelho, é um paciente complexo. Mário, conseguiu falar alguma coisa com a família?
com ele. Como é que tem esse caso dele? A família dele é uma família um pouco complicada. Ela se divide em duas partes. Ele tem uma mãe e uma avó que moram bem longe daqui e tem um pai que mora bem perto. As famílias não se conversam. As famílias não se conversam. A mãe e a avó, ali ao lado materno, não conversa com o lado paterno. Então, e ele é um paciente adolescente, rebelde, extremamente ambivalente, exatamente do jeito como o Dr. Rômulo falou. Inicialmente, ele precisava tomar toda aquela medicação e melhorar o estado da dependência química, mas agora aflorou toda o comportamento infantil dele, o comportamento de rebeldia dele. Ele é um adolescente que não tem um apoio do jeito que ele quer ou do jeito que ele precisa, digamos assim, nem do lado materno nem do lado paterno. Piorou quando ele saiu de ressocialização, por quê? Exatamente porque isso perdura, isso continua, né? E ele não vê nenhuma chance de melhorar, nenhuma chance. Como ele é um adolescente que ainda tem um comportamento bastante infantilizado, ele tem aquela ideia, né, de que família tem que ser pai e mãe junto. Ele não conseguiu nem elaborar ainda a separação da família dos pais dele. Né? Ele foi um menino que durante um certo tempo da vida dele também, e tem uma outra coisa bastante interessante aí, durante um certo tempo da vida dele, ele entrou num estágio, assim, digamos, de glamour, porque ele era um atleta meio que famoso, chegou até participar de jogos de futebol fora do Brasil e tal. Então ele voltou muito independente, digamos assim, da família, mas ele não soube lidar com nada disso, caiu na droga e perdeu tudo isso. Então, assim, ele tinha um lugar para se sustentar, que era esse lugar, mas ele não conseguiu sustentar esse lugar. Entrou na droga, a família é extremamente separada e ele é imaturo, é rebelde, é infantil, é ambivalente, né? E os comportamentos dele, como é que ele responde tudo isso? Nesses comportamentos de dia a dia, né? Sendo rebelde, sendo agressivo, né? Dizendo não para todo mundo, querendo mostrar que ele, né? Ele manipula muito na aplicação do teste, ele quer mostrar que está tudo bem. Não, tudo bem, vocês vão ver no teste dele, é tudo 10 e 10, 10 e 10, é tudo mentira. Aí quando você inquire ele fala assim, não, de jeito nenhum, eu estou bem, não sei o quê. Então, isso o que é? É um comportamento infantil. Ele ainda não tem uma cognição da hipervigilância, de responsabilidades, né, de assumir as responsabilidades, mesmo porque, sinceramente, ele não tem condições de assumir responsabilidade pela vida dele sozinho, se a família não ajudar. Ele não tem. Gustaría reforzar lo que está planteando el doctor Mario, ligado con la teoría. Existe un autor que se llama Erickson, que define la edad de él en su estado en identidad versus confusión de roles. Y él tiene un vacío existencial. Y es interesante porque en la clínica sus amigos son las personas que podrían ser sus pais, ¿no? Entonces, en ese vacío, él tiene introyectado ese montón de experiencias totalmente diferentes. Y ainda él no sabe quién es. Mas tiene una leve conciencia del problema, más ainda como su identidad ainda está en construcción, hace para él más difícil elaborar por qué está ahí. Entonces, es interesante porque en la clínica la mayoría de los pacientes superan los 20 y pocos años, ¿cierto? Entonces, es interesante a veces pensar que hay pacientes que ainda tienen una edad de 19 años, su edad cronológica ainda menor. O sea, la edad cronológica de él es de un paciente de 14, 15 años. Entonces, por eso él no tiene grupo de pertenencia. Pablo puede profundizar. Él siempre vive botando ovos de los otros, pegando con chinelos. Siempre sus conductas son totalmente condescendientes con un menino. Más todo lo que él vivió, esas experiencias de jugar en el extranjero, configuró una estructura de personalidad totalmente enfraquecida porque nada a eso consiguió sostener. Entonces ahí es interesante el cómo en un mundo de adulto, que él hizo cosas de adulto, hoy él también no consigue contener relaciones. Então, é um paciente que está... Eu considero que a maior comorbidade, a maior doença desse paciente é a adolescência. Essa é a doença que não saiu ainda dele. E não vai sair ainda. A droga ele já saiu.
como ele está... Existem alguns autores, inclusive o Edson, que consideram a adolescência uma comorbidade. É uma fase extremamente difícil, né? E como ele teve esse tempo todo no uso, e como ele teve esse tempo de glamour fora do país, ele é muito mais adolescente ainda, ele não consegue corresponder à idade dele de jeito nenhum, porque ele teve muito prazer por causa da droga e por causa desse tempo bom na vida. Ele não experimentou as dificuldades da vida para poder se amadurecer, normalmente como todo mundo passa, né? Então, vocês que são mais especialistas no assunto, se eu trago a família mais para dentro da clínica para poder fazer uma terapia diferente com ele, ajuda nessa evolução dele? Pode ajudar, né? Quer dizer, pode não, deve ajudar. Mas aí também tem a família. A família também é ser humano. A família também é desestruturada e bem desestruturada no caso dele, né? Então, pode ser que eles tenham uma resposta bacana. A gente faz a nossa parte. Pode ser que eles tenham uma resposta boa. E pode ser não. Pode ser que, infelizmente, esse paciente saia, fique algum tempo sem usar, depois volte a usar novamente e ainda precisa de uma outra internação. Porque ele é muito novo. Até criar uma maturidade. Até criar uma maturidade para entender isso. Então seria assim, ele iria criar uma maturidade no vício para depois ser tratado. Psicologicamente seria isso? Exatamente. Porque, infelizmente, talvez ele não tenha tempo se ele permanecer da forma com que ele vinha. Talvez ele não tenha de vida hábil para que isso possa acontecer. A maturidade dele, hoje, eu acho que é a maior demanda. Assim, que, infelizmente, a gente não tem como ter um cronograma específico para ele amadurecer. É uma peculiaridade dele, e por mais que a gente tente trabalhar, ele tem o tempo de evolução. Então, tanto pode ser algo relativamente célere, como pode ser algo que ainda vai demorar um pouco. Como é que tá as metas dele, Marcos? Deixa eu pular para as metas aqui. Pula aí. Olha aí. Meta. As metas dele... Opa, perdão. Volta pro gráfico dele para você ver. Olha aí. Tá vendo? É tudo 10 o gráfico dele. É extremamente manipulador. Tá Um gráfico como esse a gente já sabe que tá errado. O cara tá errado. Que ninguém tá 10. Nenhum da gente tá 10 na vida. Eu mesmo, tem final da minha vida que eu tô aqui, acho que 3 ou 2. Então, isso daí Nenhum da gente tá. Mostra a imaturidade dele, mostra a infantilidade dele. O Né? que na ruim dele que ele tá é o financeiro. Porque ele é uma criança, ele não tem financeiro nenhum. E né? claro que ele tá com financeiro rico, porque ele tá dentro da clínica, não tem como gerar renda dentro da clínica. Então, assim, você vê, espiritual, tá tudo bem. Família, tá tudo bem. Conjugal, tá tudo bem. Né? Social, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Vamos lá, e aí a gente vai conversar com ele e vai dizer assim, então vamos lá, o que você acha que tem que melhorar? Aí ele entrou no espiritual, ele entrou no financeiro, na saúde e no emocional, né? Isso, então vamos lá. Então ele chegou à conclusão que ele precisa fazer mais orações, chegar mais perto de Deus, que é para ver se ele consegue um milagre. Mas assim, ele não quer fazer isso sozinho, ele quer fazer com os amigos. Ele e os amigos. Tá. Isso é uma coisa bem infantil. Né? É uma coisa bem infantil. Mas tudo bem, é uma forma de começar, digamos assim. Né? A saúde, fazer mais exercício físico. Como eles têm um envolvimento muito grande com o esporte, então até que faz sentido. Né? Financeiro, aí ele diz assim, bom, eu preciso ter responsabilidade, eu preciso ter postura de homem. Então ele sabe disso. Ele mesmo já reconhece. Ele mesmo disso. Né? E aí ele diz, olha só, da onde que a gente tira a rebeldia dele. O meu emocional é cheio de ansiedade, de raiva e de orgulho. E eu preciso melhorar tudo isso. Então, assim, existe uma boa cognição, né, Daniel? Existe uma boa cognição. O que existe, na verdade, é imaturidade, é só isso. Né? Ele é adolescente, ele é ambivalente, ele é rebelde, ele é uma criança. Eu acho que não, porque eu não conheço a família dele, esse paciente específico, eu sei quem é. E pelo que eu estou vendo aqui, a família dele não está assistindo. Seria muito bom se estivesse, ou então, Georgia, tentar fazer com que a família dele assista esse vídeo inteiro de novo, em outra hora. Porque é assim, eu quero fazer até um pedido à família, porque hoje a gente está com esse paciente
dessa forma, ele não vai evoluir do jeito que está, se a família não chegar junto. Se a família não estiver junto com a gente vai estar nadando sozinho, a gente precisa nadar junto. Não existe tratamento longe de família. Ficou muito difícil, por exemplo, para a gente dar uma ressocialização para ele. Porque na última ressocialização, tudo bem, ele não usou, mas ele chegou muito perto. Ele chegou perto. E é uma responsabilidade nossa. Agora, se a família não ajuda nesse sentido, como é que esse tratamento vai para frente? Né? Ele sai daqui, ele mora a 300 quilômetros daqui, a família dele, a família materna, né? Ele vai para lá, a família não anda junto, a família não dá aquela assessoria necessária, a família não tem ideia do que é limite, né? A família não tem isso. A família paterna é um pouco pior ainda, inclusive. Ela mora aqui perto, mas é um pouco pior ainda, né? Então fica muito difícil. Como é que a gente vai conseguir fazer o tratamento para uma pessoa dessa? Aí a gente volta naquele ponto que a gente falou agora há pouco. Talvez ele tenha que voltar a usar droga novamente para poder amadurecer. Por isso que tem gente que tem 10, 15, 20 internações. E no uso desse, enquanto o senhor vai dizer, doutor, no uso desse ele pode perder a vida. Pode. E a gente perdeu o paciente, e o pai perdeu o filho, e a mãe perdeu o filho para a droga. Porque a grande verdade é assim, ele não tem um uso extremamente compulsivo de drogas mais potentes, digamos assim. Por exemplo, ele usava muito maconha. Mas assim, como é que ele fazia para poder conseguir maconha? Como é que ele fazia para poder se sentir um rebelde? Ele vendia. E aí que mora o perigo. Que às vezes aí a gente não é o uso da droga, né? É o que envolve a droga. É a cultura do uso. É a cultura do uso. E aí vem nessa parte, quando ele vai para a ressocialização, não tem uma estrutura familiar em casa, né, que possa impor limites, e possa dizer, não, você não vai sair hoje não. Aí ele vai para a rua, voltar pelas mesmas amizades, voltar pela mesma rotina, e aí o tratamento que a gente vem acompanhando, né, com tanto carinho, tanta dedicação, vai para água abaixo. Vale ressaltar também que é um paciente que, pela própria faixa etária, está em formação de opinião, em formação de, né, todo... Tem toda essa parte, da formação de personalidade mesmo. A gente percebeu esse movimento familiar bastante, digamos assim, desculpem a família dele se estiver ouvindo assim, mas bastante imaturo também, até irresponsável, né? Quando a parte materna disse assim, olha, a gente não aguenta mais ele em casa, é melhor ele ficar aqui. Se ele se curar, ou se ele não se curar, ou se ele parar de usar, tanto faz, mas a gente não aguenta. Por quê? Porque ele é um adolescente que dá trabalho. E lembrando, para todos hoje, uma coisa que nós falamos muito dentro da clínica, para todos que estão assistindo, que a clínica não é depósito humano. A clínica foi feita, como se fosse uma casa de passagem, onde alguém entra, passa-se um tempo, se trata, melhora, sai para viver a vida dele. E isso é a nossa política, essa é a nossa visão. Esse é o nosso valor dentro da clínica. Isso que todo mundo tem que estar comprometido. Nós estamos aqui comprometidos, mas a familiar está. Pois é. Vamos para frente. Doutora Angélica. Bom, a medicação do paciente, apesar dele estar 7 meses, né, como todo mundo aqui já abordou, que ele teve uma evolução boa e aí já deu uma piorada, a gente teve que voltar com algumas medicações mais pesadas para poder estabilizar o paciente, como o topiramato, né, que ele é um pouco impulsivo, estava com algumas manias, então a gente também acrescentou o topiramato para poder manter ele mais estável. Junto com o Nazepam, que é o de sedação, a prometazina está aí junto para potencializar o efeito do clonazepam. E a sertralina, a gente aumentou a dosagem, que não está aqui explícito no slide, mas ele tomava a sertralina de 50. E aí foi mudado e dobrada a dosagem para a sertralina de 100. Então, a gente teve que aumentar para poder manter a questão da postura dele, da sedação, e outras carências que ele estava descompensado. O ciprofibrato, a gente acrescentou ele por conta que fez os exames e aí percebeu que a taxa de triglicerídeos estava alta, alterada. Então, a gente começou com o ciprofibrato
para poder manter. Depois desse ele estava muito alterada mesmo, por isso que entrou com... Isso, que é até mais potente do que a cibastatina, que é para poder dar uma baixada bastante na taxa. É questão também de dieta, questão também excessivo de como álcool, e aí pode também desencadear essa questão. Pronto. Não foi mais, Matheus? Esse paciente faz uso de múltiplas drogas. Esse é um paciente que precisa ser evoluído com uma equipe multiprofissional com bastante atenção. E ele é imaturo, porém participa das atividades propostas na clínica. Pode passar o slide. Um dos principais diagnósticos desse paciente é o distúrbio do autoconceito, que é o desconforto social, feito o Mário estava falando, que esse paciente socialmente lá fora, junto com os amigos, com a família, favorece o aumento de diminuição da socialização desse paciente fora da clínica, certo? Escutar ele ativamente e deixar mais atenção no paciente. Pode passar. Pronto. Esse aqui dos outros pacientes não tinha esse diagnóstico, que é o risco para a constipação. Quais as evidências? Uso de psicotrópicos, certo? Tensão emocional, mudança nos alimentos ingeridos, com a intervenção, monitorar eliminações intestinais, eliminações fisiológicas desse paciente, monitorar os sinais de constipação, estimular o consumo de água e dieta rica em fibras, que quem falar melhor mais na frente é Ruth. E o risco de violência, porque é um paciente que é adolescente, feito o Mário já falou. Aí os inícios de comportamento desse paciente, verbalmente, como ele está agressivo, certo? O histórico de ameaça desse paciente, que ele vem fazendo dentro da clínica e social fora da clínica, um ambiente seguro com esse paciente e controlar o comportamento heteroagressivo, que é a questão do piloto do paciente no início, que a gente falou. Psicologia foi o que o Mário falou, nutrição, Ruth? Bem, ele é um paciente que hoje ele está com estado nutricional eutrófico, ou seja, é normal, mas ele estava com o índice de massa corporal de 26, que a gente classifica como sobrepeso, né? Portanto, agora ele conseguiu entrar, né, na normalidade. Porém, é um paciente que, assim, é muito difícil, né? Como já foi falado, muito rebelde. É um paciente que dificulta a nossa terapêutica nutricional, tá? A gente colocou até um evento, né, que aconteceu, esse paciente passou do dia 24 ao dia 26 sem se alimentar. Não foi por problemas clínicos, patologia, nada, só por rebeldia. Né? Não foi por falta de apetite, como a gente pega outros casos do paciente. Então, assim, um paciente que deixou de se alimentar só porque não queria, só para causar, chamar atenção mesmo, né? Então, assim, dificulta muito a nossa terapia nutricional. Né? Como foi falado, né, ele já teve indícios de constipação, porém, na última consulta, relatou que está bem em relação à constipação, por isso não entramos com simbiótico para ele realmente controlar a flora intestinal. É um paciente que tem uma ingestão hídrica normal, faz atividade física, oscila muito. Ali a gente colocou que ele estava, né, passou esses dias sem fazer as refeições, porém já estava se alimentando bem, porém isso oscila muito. Hoje ele ficou sem fazer 2 refeições, né, então está oscilando muito. Né, como já foi falado, é realmente um quadro que pela própria faixa etária dele, requer um acompanhamento, né, não só da gente, de equipe multiprofissional, mas da família. Vai interferir muito, principalmente na formação de opinião desse paciente, de personalidade mesmo. É um paciente que está em dieta, isso, é um paciente que está em dieta normocalórica, consistência normal. Assistência. Então, aí eu fiz a questão do paciente realmente essa família. Né? Foi a gente já falou, né? Aí a gente tem que realmente, enquanto equipe, estudar como é que a gente vai chegar nessa família. Justamente por isso, a família são muito distantes e separadas, né? Uma mãe mora muito longe daqui, o pai muito próximo, mas aí a dificuldade é grande. Até da comunicação, de eu tentar falar com a família, está sendo um pouco dificultoso. Você falou que vai traçar um plano individual para ele. Isso, que é justamente essa questão da gente ver essa família, de tentar, de alguma forma, aproximar essa família, para esse tratamento ser mais eficaz. Mário, de cara aqui, ao vivo mesmo, eu acho assim, doutor, mas um paciente para a gente, no próximo mês, ele de novo para cá. Para a gente poder ver o que é que ele evoluiu, o que é que aconteceu, se linkou a família, se conseguiu linkar a família. Sim, a família conseguiu falar com o genitor, né, o pai dele, para disponibilizar algumas consultas e medicamentos que o pai precisava
disponibilizar para a gente. Aí, quanto a isso, ele é tranquilo, mas assim, a presença da família, que ainda a gente está sempre falta. Então, isso aí é difícil trabalhar. Entendi. Ele é disponível, assim, se utilizar com os gastos dele, isso aí ele é disponível. Mas aí a gente precisa dessa presença, desse pai, dessa família mais presente. Entendi. Vamos passar. Monitoria, como é que está? Nas últimas semanas, né, como já foi falando aqui, o paciente vem com diversos comportamentos inadequados, né? Tudo voltado na infantilidade, né? Sempre agindo na infantilidade, vem querendo trocar objetos, né? Sabendo ele que não pode. Também na monitoria é feito um resumo diário, né? Do dia a dia do paciente, para a gente trabalhar um com o outro para melhorar o comportamento. E nesse resumo diário, nós vimos observando que os comportamentos são praticamente os mesmos, né? Que é voltado à infantilidade. Então, e também o paciente, como foi falado também aí, algumas vezes, propositalmente, vem não querendo participar nas refeições, né? Sempre atrasando, muitas vezes não vai participar da refeição de propósito. Só para chamar uma atenção. Eu vou ser bem contundente no que eu vou falar. E eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar. A única forma desse paciente evoluir no tratamento é trazer a família dele para o tratamento. Não existe medicação que mude, não existe psicólogo que altere a ideia dele se a família não estiver junto. O paciente está sentindo falta do pai e da mãe. Esse vai ser produtivo se a família interagir. Se ela interagir. Porque a família pode até ver. Ele já está 7 meses na clínica. A família nunca deixou de vir nas reuniões familiares. Só que, como a Georgia falou, precisa de dinheiro? Está aqui. Quer comida? Está aqui. Depois, lava a mão e deixa o menino lá. Né? Se a família colaborar nesse sentido, se a família quiser realmente essa mudança, vai ser promissor. Caso contrário, infelizmente, vai continuar a mesmice. Vai continuar a mesma coisa. Ele vai continuar tendo um comportamento infantil. No dia que ele estiver bem, está tudo bem. No dia que ele quiser ser rebelde, ele vai ser rebelde. Aí ele vai fazer chantagem, vai dizer que não come, que não almoçar, que não quer jantar, vai dizer que não quer participar. Tem dia que ele participa super bem, está super participativo, e ele gosta muito de ser o coordenador das reuniões matinais, ele sempre pede para ser, mas quando ele não está bem também, ele não faz, ele senta lá atrás, ele é uma criança. Oscila muito o comportamento dele. Vamos para lá. O mapa que a gente falou, não é? Já foi. Já falamos aqui também, né, Marcos? Já. E o próximo paciente, mas antes, eu vou fazer um pitch para a gente poder ter ideia. Foi exposto como projeto da clínica também a sessão de coaching para a família, que eu acho muito importante. Isso aí, Ricardo, já está entrando em contato. Uma sessão de coaching dessa, se for ser feito externo, um valor extremamente alto também. Aqui na clínica, para as famílias, a gente está fazendo, para algumas famílias até de graça, para ajudar a família a evoluir e a receber o paciente quando ele sair de casa, quando ele sair da clínica. Criar as metas dele, traçar os objetivos, evoluir os pilares deles que estão com dificuldade. Que, doutor Romulo, eu não acredito que a gente possa evoluir um ano, um paciente internado na clínica, um exemplo, ele sair bem, com tudo redondinho, quando chega em casa, pega a família com a dificuldade que ele há um ano atrás ele saiu. Então, vai esbarrar, vai quebrar o nosso tratamento inteiro, a gente não vai evoluir. Isso é muito importante, preparar realmente o seio familiar, né? Então, a forma que a clínica a clínica ajuda a família nessas sessões também, que eu acho extremamente válido, eu acho extremamente ótimo para a família poder evoluir junto com o paciente. Porque a gente vê de cara, também, eu não sou psicólogo, para poder entender, mas a falta que ele sente do pai e da mãe é o que está ocasionando tudo isso.
E por mais que haja uma separação entre eles, não houve separação do filho, né? O juiz nenhum assinou uma separação aí entre o pai e o filho, ou a mãe e o filho. A família é tão desestruturada, a família dele, que assim, ele nas terapias ele diz assim, não sei por que eles se separaram, quer dizer, ninguém se comunica ali dentro. Não sei por que eles se separaram. Até acho que foi por causa disso, acho que foi. Então, assim, não existe realmente uma família que parece que em nenhum momento da vida desse menino houve uma preocupação em dizer para ele o que estava acontecendo dentro daquela família, né? Tanto é que ele, com 13, 14 anos, juntou a mala dele e foi para a Europa jogar futebol. Lo que acho más perjudicial es que la configuración de su autoconcepto y su autovalía está se conformando en relación a las experiencias que él está teniendo, tipo lo que él vivió en Europa, hoy ya 7 meses en una internación, y sus progresos son tan inestables del interior de la clínica. Un día quiere trabajar en la clínica, al otro día fala de que quiere voltar a la escuela y comienza a hacer una fantasía y como nada de eso da cierto, faz aquelas condutas, né? Então, Difícil. pode ser. Uhum. Vamos para outro. Nosso próximo paciente é o NEN, prontuário 56, 57 anos, masculino usuário de álcool, comorbidade psiquiátrica. Admissão 24 de outubro, a última avaliação 1º de fevereiro. De cara, doutor Romo, é o antagônico do outro, né? É um paciente, eu creio que mais velho hoje. Sim, esse é o que eu temos outros, né? Um dos mais velhos. Temos outro de 62 também. Um dos mais velhos da clínica hoje. Então é um olhar também diferente, né, Tom? Evolução. Esse paciente que foi admitido, ele tinha uma total desorientação. Sendo que, bem característica a desorientação dele, do paciente demenciado. Então ele não sabia bem quem era, nem onde estava, em nenhum momento ele dificultava responder aos questionamentos, ele realmente não conseguia responder de uma forma adequada. Ele tinha um longo histórico de uso de álcool, sendo que no momento da admissão ele não sabia precisar muito bem como tinha sido esse uso, por quanto tempo, ele não conseguia prestar muitas informações. A maior parte das informações que nós tivemos quanto à vida desse paciente inicialmente foi junto à família. No primeiro momento ele não tinha o menor discernimento, nem juízo crítico, nem dimensão cognitiva. A memória estava afetada, tanto a memória imediata quanto a memória pregressa. Após iniciar o tratamento, tentando abarcar mais de uma possibilidade terapêutica, já que existia a possibilidade de ser um quadro demencial, além da doença que poderia ter sido causada por lesões induzidas pelo álcool, e ele vem tendo uma evolução interessante. Obviamente, como você citou, é um paciente com idade um pouco mais avançada, então a gente não vai esperar talvez uma resposta tão rápida, tão célere, quanto um paciente mais jovem. Mas dentro do possível, teve uma boa evolução, sabe quem é, sabe onde está, sabe o que está fazendo, ainda tem algumas alterações de memória, principalmente de memória recente, mas tem uma evolução bem interessante. Medicação, então, Angélica. Não. Como esse paciente é da terceiro passo, não é? Esse é comigo. Esse é com o senhor. Pronto. Inicialmente, o paciente começou fazendo uso de diazepam, né, para sedação, ácido fólico por conta de algum histórico de anemia, prometazina, que é um antialérgico que tem um efeito potencializador do diazepam, aldol e a tiamina, que é uma vitamina, mais conhecida como B1, que ela também auxilia nessa questão memorial. Digamos que ela trabalha nos nervos, vamos falar assim. E o aldol, que é um antipsicótico. Em relação a essa medicação, ao aldol, especificamente falando, ela tem uma característica depressora também. E como ele tem um histórico de depressão causada pelo álcool, essa questão do aldol pode ter gerado um comportamento mais introspectivo desse paciente. Como eu vi no prontuário dele, do histórico dele desde que entrou na clínica, ele começou a se isolar. Não sei vocês que estão com mais tempo a ele, né? Se isolar dos outros pacientes, ficando mais introspectivo realmente. E também outra característica que eu vi que ficou muito forte foi a questão da falta de apetite para todas as alimentações, né, que fazia durante o dia.
Então, isso também é outra característica, principalmente em pacientes idosos, né? O Aldol tem essa característica de ter esse efeito secundário de diminuir a questão do apetite também. E aí, em seguida, numa outra avaliação, continuou com diazepam para sedação, o ácido fólico, a prometazina, né? Aí adicionou-se o sertralina, que é um antidepressivo, né? Que aí veio a melhorar a característica de depressão dele, o risperidona no lugar do Aldol como um antipsicótico, que tem uma característica menor, digamos que menor, nessa relação de causar depressão, né? A memantina para um histórico de Alzheimer, que ele vem a ter, e o apevitin, que ele, além de ter a substância ciproheptadina, que causa a estimulação do apetite, tem também outras associações como as vitaminas que vão causar a suplementação desse paciente. E isso eu vi também que após essa outra conduta terapêutica medicamentosa, que o paciente veio a melhorar a sua relação com os outros pacientes, vem melhorando, e vem melhorando também a questão da alimentação, de ter mais apetite para querer se alimentar melhor. Entendi. Então, de cara aqui, ele tem... Essa medicação foi trocada agora. Ele tá nessa medicação. Isso. Aí também vem a questão de, tipo, aumentou a questão do medicamento, da quantidade de medicação que ele toma, mas ele tem uma melhor resposta dentro do seu quadro. Doutor Romulo. Esse paciente tem algumas peculiaridades. Assim, ele tem diversas trocas de medicações, porque durante o internamento, lá apresentou algumas lesões crostosas. Levantou-se hipótese de farmacodermia. Então, quando um paciente tem farmacodermia, o que a gente faz? A gente sempre vai substituir por medicações mais antigas, que normalmente a gente tem um histórico muito maior de uso, permitindo que a gente avalie que aquela medicação não está causando farmacodermia. Por isso que eles usam o Aldol, tá? Pela maior segurança. Então, mesmo com essas mudanças, ele não sempre melhora essas lesões crostosas. É avaliado, talvez, a possibilidade de ser uma lesão secundária a uma piodermite. Não respondeu ao tratamento com antibióticos. Após uma longa avaliação, foi visto que era um quadro autoimune, denominado de líquen plano, o quadro desse paciente. Então, além do quadro demencial, além do longo uso de álcool, ele tem uma doença autoimune que causa lesões, que faz com que ele tenha maior facilidade de contrair doenças infecciosas, principalmente de pele. Então, um paciente que ele tem uma evolução bem complicada, porque ele tem diversas comorbidades, aí está associado também à questão da idade. Ele vem respondendo bem à terapêutica, a mais recente, mas ele sempre necessita de ser feito ajuste na terapêutica dele. Quer seja por oscilações na questão do apetite, quer seja por ficar um pouco mais quieto, ou às vezes por piorar a orientação um pouquinho. Então, o paciente que a gente tem que sempre ter uma atenção com ele para que ele possa ter evolução. Ia falar, doutora Jane? Não, eu ia falar porque é questão do aumento da medicação, né? Porque, como ele não só tem esse histórico de dependência de álcool, ele também tem a questão da demência, tem a questão da baixo apetite e tem agora essa questão da dermatite, né? Que ele tem, provocado pela imunodepressão do sistema de defesa do corpo. Então, aumentou a medicação, mas estão sempre específicas para vários casos, para poder ter uma resposta não só na dependência, mas com outras patologias também. Eu vou comentar um fato interessante. Normalmente, os antipsicóticos aumentam o apetite, mais ou menos. Mas antipsicótico normalmente dá um aumento de apetite. Você vê que mesmo dando antipsicótico, ele teve piora no apetite. Ele tem, funcionando ao contrário, né? Ele tem efeito idiosincrático, né? Ele tem um efeito contrário ao que é esperado, às vezes, para a medicação. Exatamente. Ele tem um comportamento, às vezes, de forma secundária, né? Ele tem Não é o de costume. Um pouquinho peculiar, mas ele vai evoluindo dentro do possível para o quadro bem. Então, como o farmacêutico falou, para a gente poder explicar bem, o Aldol que está usado aqui foi justamente para poder tratar essa dermatite dele. Isso, que a gente imaginou que pudesse ser uma farmacodermia. Porque ele iniciou o tratamento com outras medicações, 30 dias mais ou menos ele começou a apresentar lesões.
começou a apresentar lesões. Uma das possibilidades era que fosse uma farmacodermia. Eram lesões por todo o corpo, lesões pequenas, não tinha característica infecciosa. A gente pensou que poderia ser, trocou por uma medicação mais antiga para nos permitir a maior segurança e talvez melhorar a farmacodermia. Não respondeu, até que a gente conseguiu chegar ao diagnóstico de líquido, né, como eu citei, e hoje ele está com a medicação um pouquinho mais recente e teve uma resposta interessante. De acordo com essas variações que a gente teve isso. Explicado. Psicologia, Área. Carola. Desculpa, como é o terceiro passo, doutora Carola? Explicar a la gente, e especialmente a la família que nos está assistindo, o que é o terceiro passo. O terceiro passo é uma clínica, certo, que recebe a pacientes com comorbidades psiquiátricas, já sejam associadas a algum tipo de dependência química. Então, tem pacientes que têm algum dano orgânico e têm uma comorbidade psiquiátrica, tanto quanto aqueles que são inducidos por drogas, certo? Como uma resposta ao uso de droga. É interessante o caso deste paciente, pois vem a encerrar todo o que anteriormente se falou, como um caso mal conducido, tanto por la família, tanto como ele, chega a um quadro, certo, onde hoje a gente está tiene como respuesta de diagnóstico una demencia por las sustancias, que en este caso era inducida por el alcohol, porque una data de aproximadamente 20 años que él tiene este consumo de alcohol. Todos los comportamientos que él tiene, el isolamiento, la falta de apetite, y en este caso comportamiento que responden a una demencia, tiene que ver por el embotamiento afectivo que él tiene, o sea, estar vivo o no existir para él no faz diferencia. Él asiste a todas las actividades que el cronograma que la clínica tiene para él como un cronograma diferenciado, más la diferencia entre participar y asistir es un montón. Él simplemente está ahí, la última semana tiene adquirido nuevos comportamientos como él ya dejar de falar, simplemente tiene un movimiento ocular, y él es un paciente que precisa tanto de la atención de monitoría por perto para se bañar, hacer su higiene, ¿cierto? Tanto como nós, para siquiera ya tener una locomoción. Y en un caso mismo de nutrición, la gente está permanentemente se comunicando porque él esquece siquiera si toma café. Entonces, permanentemente la gente tiene que estar a él. Es un paciente que el pronóstico, es verdad que es bastante reservado. La gente... todo esto es un diagnóstico clínico, porque la verdad que es lo que la gente está conociendo de él. Infelizmente, a diferencia de lo que usted fala en relación a la familia, aquí tenemos familia presente. Es que en este embotamiento, él no hace diferencia. A gente está trabajando a ver si él quiere retomar algún vínculo, porque él tiene filho, fue casado, y también no hace diferencia para él. Durante esta semana, fue muy interesante porque la gente está en las semanas de presentaciones, tanto de profesiones o intereses personales, para ligar a los pocos con la realidad. Y él goza de los jornal, asistir jornal, tá. Mas cuando fez su presentación, consiguió lembrar el nombre de este señor que hace el jornal aquí en Tela Globo, mas cuando él falou das noticias, falou de una de hace 30 años atrás. Então, o pronóstico, o que a gente pode hoje fazer é simplesmente manter, certo? Evitar que exista um maior deterioro orgânico, cognitivo, e tanto assim que ele esqueça quem é. Porque se a gente esto lo sitúa novamente um plano psicológico, a los perto de 60 anos, a gente está no que a gente chama integração versus desesperação. E nessa integração, infelizmente, ele não tem muitos elementos para integrar. Él no está en la desesperación, más está en una demencia, que es peor ainda porque no va a conseguir siquiera se desesperar y reagir en forma positiva para hacer alguna mudanza. Él simplemente va a nos acompañar, ¿cierto?, por el tiempo que él quiera mantener esa actividad. Ahora tenemos confianza, ¿cierto?, que nuestra base como psicólogo es que la gente trabaja con lo que posee, con lo que tiene. E ele tem, certo, potencialidade que a gente, aos poucos, vai conseguindo. Temos metas básicas. Desde que ele pegue um banho, já é uma meta. De que ele escove os dentes, outra meta. De que ele tenha interesse, agora no dia de visita, em receber uma pessoa.
porque él ya pasó del cuadro de delirio, de que querían matar a él, que querían robar, ya no refiere a aquele sintoma, mas agora simplesmente também não quer ficar com ninguém. Hoje, por exemplo, falamos da amistade, e todo mundo falava de seus amigos, tá? Ele também não interessa, acha que não é necessário partilhar com ninguém, mas está aí. Não ficou reservado. Foi falado aqui antes, o farmacêutico falou alguma coisa sobre... Cadê? Tiamantina, né? Na medicação atual. Essa aqui, memantina. É uma medicação para mal de Alzheimer. É uma medicação para demência. Né? A demência mais comum é a demência de Alzheimer. Porque o paciente etilista, ele muitas vezes ele pode fazer uma doença chamada encefalopatia diabética. A encefalopatia diabética causa uma lesão cerebral. E essa lesão cerebral, dependendo de sua extensão, pode culminar com um quadro demencial. Sendo que ainda vai ser uma demência de Alzheimer. Além disso, existem outras formas de desorientação. Essas são desorientações reversíveis. Ele estava usando ácido fólico e tiamina porque ele podia ter anemia megaloblástica. Por deficiência de vitamina do complexo B, o paciente faz alterações neurológicas. É uma possibilidade, porque ele chegou com um quadro de anemia e ele tinha um BCM um pouquinho aumentado. Quando a gente pediu a dosagem de vitamina D, estava normal, então não foi o motivo. Sendo que, por ele ser um paciente saudável, daqui a pouco terminou permanecer nessa suplementação. Assim, memantina é uma medicação que nós utilizamos para paciente que tem quadro demencial de moderado a grave. Pode ser também utilizado para Alzheimer, já que Alzheimer é uma doença demencial. Eu fiz esse link justamente porque quando ele falou, a gente está no mês de combate ao mal de Alzheimer, né? O fevereiro roxo. Enfermagem, Salatiel. Esse paciente, né, faz uso de droga lícita, que é o álcool, certo? Esse paciente ele tem um quadro depressivo também, que vou mostrar no plano de saúde, e também é um paciente que tem risco de suicídio, certo? Pode passar. Um dos planos de saúde está ali, ó, confusão aguda presente. Foi o primeiro diagnóstico desse paciente, porque as evidências dele é agitação aumentada e flutuação no nível de consciência. O feito do Dr. Romulo já tinha falado. E no início da internação dele, ele apresentou um quadro de delírios. Então, as das intervenções de enfermagem é controlar as ideias delirantes do paciente, orientar para a realidade e proporcionar um ambiente seguro para esse paciente, porque ele tem risco de suicídio. Vou passar. Outro diagnóstico de enfermagem é ali, o risco para suicídio, que suas evidências foi psiquiátrico, isolamento social, que esse paciente fica bastante isolado de outros pacientes na clínica, relato de desejo de morrer, no início ele queria muito morrer aqui por conta da internação, o histórico de tentativa de suicídio, esse paciente já teve umas 6 ou 7 tentativas de suicídio. Fora da clínica. Fora da clínica. E as suas intervenções foi determinar a presença de grau do suicídio, investigar a ideação suicida desse paciente, orientar sobre o enfrentamento do paciente, tratar e controlar doenças e sintomas psiquiátricos desse paciente e executar ativamente. Bem, então está se evoluindo, né? Se evoluindo. Esse é o último paciente, o paciente da clínica Terceiro Passo. E tem a nutrição dele? É que eu estava aqui já, não. Não. Mas pode falar, Ruth. Bem, como já foi falado, é um paciente que teve um período bem difícil de falta de apetite, né? A gente conseguiu recuperar agora um pouco com o uso do polivitamínico. A gente viu que da segunda semana em diante, de janeiro, a gente viu que ele vem evoluindo melhor. Vem comendo melhor, mesmo que em quantidade pequena, mas ele está conseguindo fazer todas as refeições. O índice de massa corporal dele deu um pouquinho só acima do normal, né? Deu sobrepeso, só que é algo que não nos preocupa, porque com o evoluir da idade, a gente sabe que ele perde também massa muscular. Ele já está próximo da faixa etária de ser classificado como idoso, o índice de massa corporal que começa a perder é muito grande. Então, não é nada da gente se preocupar com essa classificação, tá? É um paciente que
bebe água, mas também é algo a se observar pelas limitações que ele tem, tá? E vem realmente assim, notória a melhora dele, até na questão da avaliação. Eu lembro que eu fiz uma avaliação com esse paciente, NEM, que eu não consegui ter retorno nenhum por conta da introspectividade dele. Então, na última avaliação, eu já consegui ver essa evolução, assim, satisfatória, dele já responder, dele já interagir, mesmo pouco, mas, assim, evoluiu muito porque nenhuma das consultas eu não consegui ter retorno nenhum dele. Ele literalmente não respondia. Olhando para mim, ele estava olhando, ele ficava, ele não respondia. Então, assim, já é gratificante a gente ver essa evolução até da introspectividade dele mesmo. Talvez ele já esteja começando a sair do estado de anedonia, né? Então, finalizamos assim o nosso matriciamento. 5 pacientes. No mês que vem, na primeira segunda-feira do mês, novamente a gente volta e a gente fala sobre mais 5 pacientes dentro da clínica. Queria informar que a equipe toda é focada no tratamento. Não adianta a equipe do Tom ser focada no tratamento se a família também não estiver focada no tratamento. Como falamos, estamos no mês de fevereiro roxo, é o mês de combate à morte de Alzheimer, e a clínica também está aqui para poder ajudar nesse combate, vestir a camisa, para poder ajudar no que puder, esse combate desse mal que tem assolado tantas vidas, né? E o que a gente puder fazer para poder alcançar, como a gente sempre fala, alcançar aquele usuário que está lá na ponta, com bastante dificuldade, a gente vai fazer tudo para alcançar, trazer e dar uma resposta para a sociedade. Uma resposta social e mostrar que a gente consegue sim, um usuário de droga, Mário, ter um tratamento digno, ter uma evolução também. Sabe que a cura, existe um complexo de dizer sobre cura ainda, né? Se haverá cura, se não há cura, mas eu sou enfadonho em dizer que se a gente não alcançar a cura, a gente ainda está pertinho dela, chegando perto dela. Logo, logo, quem sabe a gente consegue estabelecer isso também. Então, um grande abraço a todos que acompanharam, Dr. Paulo, Dr. Urânio, o pessoal todo que comentou, que falou, todos aqui que exporam suas ideias, o pessoal de João Pessoa, da Clínica de João Pessoa, o pessoal de São Paulo também. Quero dizer para vocês que, logo também em primeira mão, logo, por esses dias, por esses meses que vem, está se inaugurando a clínica de menor de idade também, uma atividade bem atípica, que a gente não vê por perto, Tom, e, se Deus quiser, uma clínica que vai fazer parte do grupo também, está vindo para cá, de São Paulo, para poder iniciar essas atividades. E a todos que nos acompanharam, resta o nosso abraço, o nosso agradecimento, estamos juntos e até o mês que vem, se Deus quiser. Força a todos. Boa noite. Boa noite.